Olá, eu sou o Bruno Garavera. Bem-vindos ao meu canal. Gente, bem-vindos de novo. Hoje falaremos sobre o terceiro ano do curso de Arquivologia da grade curricular de 2005. Atualmente está vigente outra grade curricular que não é a mesma essa que eu fiz, mas assim, igual eu já falei para vocês, tem pessoas que eu encontro que faz ou já fez arquivologia depois de mim e acha que a grade é bem diferente, bem diversificada. Essa minha, né, no caso. Agora, gente, eu vou falar do terceiro ano, quinto semestre. Já estamos se aproximando do final. Sobre as atividades e os suportes de guarda de documento da aula de restauração eu consegui encontrar. Tanto é que eu encontrei os livros restaurados, eu já guardei em algum lugar, tá? Por aqui. E já vai ser tema de um outro vídeo. E as folhas que a gente conseguiu restaurar também lá no dia com a professora. Então vai ser tema de um vídeo especial que eu vou estar fazendo para vocês, tá? Continuando o esquema de matérias que eu tive, né? A primeira matéria foi arquivos permanentes do quinto semestre. Arquivos permanentes, tanto é que é o livro da Heloísa Liberati Bellotto, que agora faleceu recentemente, a gente usou bastante nessa matéria, né? Os textos, documento monumento, arquivos permanentes, né? Uma parte do livro da Bellotto que a gente usava também. Velhos problemas, novos autores. Desafios da preservação de documentos de arquivo privado. A memória do silêncio. Essa pausa foi precisa, né? Pro momento. Foi bem legal, foi a mesma professora que deu aula de Arquivo Patrimônio e Memória e Arquivo Cultura Brasileira. Foi a mesma professora, então assim, como já conhecia, foi bem prazeroso. A gente fez um trabalho sobre a documentação, né? Tem até um trabalho aqui, foi interessante, eu vi aqui, e foi bem prazeroso. A gente também teve, ao longo do curso, tivemos a matéria Ética Profissional Arquivística. Como que a gente vai trabalhar com um documento que não é seu e você vai ficar comentando por aí? Não é assim, não. Tem que ter uma ética. Você, no caso, igual eu trabalho num arquivo relacionado a documentos de saúde de paciente, esses documentos ele tem que ter sigilo. Então essa é a ética profissional que devemos ter. Como esses pacientes estão passando por tratamento ou alguma coisa, ou dependente de outra situação também, você tem que ter essa ética. O seu serviço é seu serviço e você tem que tratar com sigilo. Tanto é que na empresa a qual eu trabalho, a gente assina um documento falando que nós atestamos não disseminar informação nenhuma, nem por telefone, nem por WhatsApp, essas coisas, nem para parentes, nem para desconhecidos, né? Então isso é muito importante, porque é uma informação que não é sua, é um documento que não é seu, mas você tem que cuidar, porque essa é a atividade que você foi contratado ali na empresa, né? Então foi bem interessante. Essa matéria é especial para mim porque é a mesma professora que deu essa matéria, no caso, ela foi minha orientadora de TCC, né?
Então, ó, princípios éticos arquivísticos, quantos anos você trabalha, quanto tempo você trabalha no arquivo, qual a função profissional. Então, assim, ó, princípios éticos arquivísticos, que está no site do CONARC, só o símbolo eu já conheci. É os princípios éticos arquivísticos, que é fornecer ao profissional de arquivo regras de conduta no exercício da profissão. Considera-se arquivista, para o efeito dos princípios aqui estabelecidos, o profissional que atua na guarda, conservação e organização, controle e administração de arquivo. Então, o profissional arquivístico, ele é um profissional multi. Ele vai entender desde as leis, da conservação e da disponibilização, que é a próxima, é uma das matérias que a gente vai falar aqui também, é a questão do uso e usuários da informação, que é de extrema importância. Você tem um período para disponibilizar, você tem um tempo para procurar, igual no meu caso, como eu faço a atividade de digitalização do documento, eu tenho um prazo para fazer. Então, como eu já criei as minhas atividades, já vi os melhores meios, já vi as atividades, meios, como que eu tenho o melhor resultado para transformar isso em qualidade e disponibilizar até antes essa informação. Então é bem importante. Então essa daqui foi a ética profissional arquivística. Muito importante isso nos dias atuais, como a lei LGPD, né, que é proteção de dados digitais e pessoais, né, que está aí em vigor agora. Análise documentária 2, que é a continuação da matéria. Linguagem documentária se estudou, linguísticas, conceitos, signos, sintagma, paradigma. Nessa época estava muito em alta estes termos, né? Ó, o princípio da organização e representação de conceitos de linguagens documentárias. Ó, aqui eu encontrei uma atividade. Qual é a relação entre a linguagem documentária, representação e comunicação? Então, ó, diferenças conceituais sobre termos e definições de implicações na organização da linguagem documentária. Então, ela vai se moldando. Quais que são as linguagens documentárias, né? Então, isso daqui é uma continuidade da análise documentária 1, que é as matérias pré-requisitos que eu sempre falei, né? Se você não consegue atingir a média e reprovar em uma matéria, você não consegue puxar essa matéria automaticamente. Agora, uma das matérias que eu achei bem interessante, mas a gente teve vários problemas, a gente não conseguiu muitas vezes entender, porque aí teve mudança de professor, o professor desistiu, veio outro, e assim foi. Essa matéria foi paleografia, mas foi muito bem aproveitado, onde o professor levava alguns estilos de escrita e como entender elas, onde termina cada linha, como transcrever isso para os dias atuais, quais as formas que representava assim, se era uma linha, essa linha terminava, então a gente, como os cadernos são diferentes, tem a limitação, então a escrita deles lá tinha uma limitação e era em mão livre, né? Então eles usavam uma folha, então foi bem a folha num total, foi bem interessante essa matéria, onde a gente também traz para os dias atuais para entender as letras de alguns médicos, né? Que foi bem legal essa matéria, fizemos algumas atividades, tivemos textos também referente sobre essa atividade. Foi bem prazeroso também. Agora, estatística aplicada.
Essa matéria foi bem interessante também, pois eu tive a dependência, né, como eu falei para vocês, tanto é que aqui eu achei algumas matérias que eu fiz depois, né, eu não segui o curso certinho. Onde tinha lacuna era preenchido com matérias de outras séries, né. Então essa aqui é a estatística aplicada em arquivologia, bem legal também, onde a gente fez atividades, com aqueles cadernos quadriculados, né, de aritmética. Nós fazíamos atividade assim com gráficos, era bem interessante. História administrativa do Brasil. A reforma e desenvolvimento das leis da legislação, coronelismo. Essa daqui eu tenho pouco texto, tá até meio estranho esse envelopinho meu. Agora nós chegamos ao 6º semestre do 3º ano de arquivologia. Lembrando que a grade curricular de 2005 ela já é ultrapassada e está em vigor outra grade curricular. Tá? Sempre lembrando disso, porque as pessoas, mas por que tá diferente e tal? Então é por causa disso. Já está em vigor outra grade curricular. Gente, pro trabalho da sequência, no 3º ano, já nós como alunos devemos pensar que em um tema de um trabalho de conclusão de curso. Como que nós vamos fazer ao longo do curso as ideias, as probabilidades de tema, a construção de objetivo geral e específico. Então, na matéria métodos e técnicas de pesquisa, você vai aprender a aplicar isso. Tive aula com uma professora, na época ela era maravilhosa e eu sei que ela continua sendo, com um espírito sempre jovial, livre, assim, sabe? Interessante. Depois eu fiquei sabendo que ela passou em um concurso em outro estado, mas ela foi e é uma professora muito querida e me ajudou muito, foi muito importante para a construção de quem eu sou como profissional, quem eu sou como acadêmico também. Posteriormente, para ajudar na segunda faculdade, foi muito útil, muito válido essa matéria, porque eu usei aí ao longo da minha carreira, né? Na construção das pós-graduação e na construção dos trabalhos de conclusão do curso, tanto do curso de arquivologia, do curso de pós-graduação em gestão escolar, no qual sou formado, na construção do meu trabalho de conclusão, ou seja, do meu artigo de conclusão de curso de pedagogia e do meu curso de conclusão de tutoraria e metodologia no ensino superior e de educação à distância, na qual eu também sou pós-graduado. Nessa matéria a gente aprendeu a fazer resenha de resumos críticos, a definir instrumentos de pesquisa, quais que são as metodologias de elaboração de teses e dissertação, os núcleos temáticos, o sistema de comunicação e literatura específica. A gente tinha exemplo de alguns trabalhos, sabe? Para a gente fazer encontros científicos, contatos pessoais. Aqui tem todos os trabalhos ao qual eu fiz. Como são meus, eu vou mostrar. Ó, conhecimento e metodologia de resumo, se a gente aprendeu a fazer um resumo, né? Normalização no contexto de comunicação científica, se a gente também conseguiu. Resenha da ciência da comunicação, resenha crítica. Tudo tá aqui, olha que legal. Objetivo de pesquisa, ó,
objetivo geral, objetivo específico, atividades em grupo, atividades individual, normalização no contexto de comunicação científica, para fazer a atividade de coleta de dados, para fazer a citação, fichamento bibliográfico e conhecimento de metodologia. Essa matéria foi muito prazerosa, porque aqui eu aprendi a fazer todos esses trabalhos científicos. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer o mestrado e nem o doutorado, mas eu confio que vai dar certo e eu vou conseguir no momento certo. Agora tem o estudo de uso e o usuário de arquivo. Quem são quem usa essa informação? Quem é o usuário de arquivo? Qual que é a perspectiva? Monitoração de ambiente. Como que é feito? Estudos de uso e o usuário de arquivo em busca do estudo da arte, monitoramento e concorrência, sociedade da informação e da inteligência, design de um arquivo, alteração, como que é feito. Eu fui auxiliar de arquivo, eu exerci essa função em um outro emprego que eu tive, na área da saúde também, onde eu montei o arquivo de acordo com as normas, né, longe das tomadas, livre das tomadas, né, facilitada a circulação de ar, facilitada a circulação da informação, a disponibilização do ambiente contra o usuário. Quem que era esse usuário? Se eu não tiver ali, outra pessoa iria conseguir usar essa informação, ter acesso a esse usuário. Eu fiquei alguns meses só nesse emprego, onde eu tive a oportunidade de voltar no meu emprego atual, onde eu exerci a função de representante do setor. Hoje eu não sou mais, é uma outra pessoa que gere o setor, mas assim, com a minha experiência enquanto arquivista e ao longo dos meus estágios, eu fazia essa quando perguntava, sabe? Agora eu não me intrometo mais, eu faço só o meu serviço, que é de digitalização, onde eu falei para vocês que eu encontro o melhor meio para disponibilizar essa informação. Tanto a pessoa que trabalha comigo, que é a minha colega de trabalho, eu também passo a maneira como que ela pode estar disponibilizando essa informação o quanto mais rápido possível, né? Porque questão de saúde demanda tempo e muitas vezes o tempo é o que não temos, né? Que não se tem muitas vezes para passar no INSS, para passar em um médico, para ter uma segunda opinião. Enquanto isso, a doença ela evolui, né? Ela não estaciona no momento que a gente vai procurar essa referência. Então isso é bem interessante. Enquanto a disponibilização de uma maneira eficaz, né? Teoria da história é muita poeira. Perdão. E aqui as definições, síntese de texto, igual eu falei para vocês, o nosso curso foi fundamentado muito com matérias de história, né, que são ricas, né, de informação, enquanto para a nossa formação na época, né. Como eu falei para vocês, a visão que eu tenho da minha formação foi mais voltada para gestão, né. E falando nela, gestão de arquivos. Isso mesmo, foi daqui que eu tirei meu TCC, né? Dessa organização e essa disponibilização de informação. Como que um profissional vai disponibilizar essa informação e para quem? Quando, se nós não tivermos, vai funcionar. Então, significados, diagnósticos de arquivo, subsídios, segmentos de arquivo, gestão da informação, subsídio para implantação de uma política. Como eu falei para vocês, a visão que eu tenho da minha formação foi mais voltada para a gestão, né?
falando nela, gestão de arquivos. Isso mesmo, foi daqui que eu tirei meu TCC, né? Dessa organização e essa disponibilização de informação, como que um profissional vai disponibilizar essa informação e para quem, quando, se nós não tivermos, vai funcionar. Então, significados, diagnósticos de arquivo, subsídios, segmentos de arquivo, gestão da informação, subsídio para implantação de uma política de arquivos. Ó, isso é interessante. Como que eu vou fazer uma gestão que é precisa para o usuário? Foi daqui que eu tirei meu TCC. Eu posso fazer no último vídeo, eu vou achar meu TCC, que está guardadinho também. E vou estar mostrando para vocês. Nós tivemos também História e Acervos Documentais. Foi a mesma professora de Arquivo Cultura Brasileira e Arquivo Patrimônio e Memória. Então, bem interessante a importância de acervo para suas instituições é uma questão não resolvida. Então aqui a gente fez com base em um texto que ela, numa visita, melhor dizendo, na qual a gente fez lá deixa eu ver aqui, na CDP, que ela documenta de pesquisa da universidade. Muito legal. Ó, o mesmo modelinho, se eu não me engano, que usa de capa, folha de rosto, essas coisas. Mas as normas também é uma coisa que muda, né? Ela não se estaciona. Sempre tem coisas novas e quando eu fui construir meu trabalho de conclusão do curso final, foi bem assim diferente algumas coisas da norma que mudou. A última matéria, continuação da gestão documental, é a gestão documental 2, né? Datas importantes, as teorias das 3 idades, climatização, Procon, Unesul, Capismel. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez. Tinha textos em espanhol, a importância da gestão documental, processo de gestão documental arquivístico, fundamentos da teoria, elaboração de instrumento de gestão e manual. Então esse daqui é a mesma, praticamente a mesma, é a continuação da outra matéria, né, gestão documental, e foi bem interessante. Eu já tenho aqui ao lado algumas coisas, mas esse daqui vai ficar pro último vídeo sobre o 4º ano do curso de Arquivologia da UEL, grade 2005. Lembrando que a grade foi alterada, é uma outra grade que está vigente atualmente no curso, então não é a mesma grade. Tanto é que algumas matérias que eu tenho aqui, que eu fiz, eles não tiveram. Quem já se formou assim depois que houve essa mudança da grade. Então por hoje é só, eu agradeço a todos e o meu até logo. Tchau!